Em nome de Jesus, Senhor, eu coloco diante do Senhor a vida de cada um dos teus filhos nessa noite, nesse cenáculo de oração. Tenho certeza, Senhor Deus, que o Senhor vai nos compensar, nos trazer sobre a nossa vida a bênção, a cobertura. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado pelo amor, pelo cuidado que o Senhor tem para com cada um dos teus filhos, Pai. Verdadeiramente nós possamos ter sempre na nossa vida, na nossa casa, o braço forte do Senhor, a cobertura do Deus Todo-Poderoso. Eu quero te abençoar nessa noite, declarar sobre a tua vida a unção e o poder de Deus que transforma, que liberta, que restaura, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Bem-vindo ao nosso cenáculo de oração. Desculpa pelo transtorno aí. O aparelho não está conectando, mas eu não consigo. Vocês não estão conseguindo me ouvir. Mas agora eu estou falando do aparelho da pastora, está dando certo. Se alguém entrar aí, por favor, desliga, porque não tem como desligar aqui. Amém? Em nome de Jesus. Queridos, estava essa semana meditando sobre alguns pontos de vista que muitas vezes nós fazemos alguma coisa, ouvimos alguma coisa, e é tão real, tão importante, mas muitas vezes para nós não faz sentido, né? Estou até comentando hoje com a pastora, a gente estava voltando de viagem, graças a Deus chegamos bem, né? Saímos cedinho de lá, chegamos agora de noite aqui em São Paulo, 1.200 quilômetros, mas graças a Deus foi uma grande bênção essa viagem, enfim. A gente estava conversando algo assim muito interessante, porque tem coisa que para nós muitas vezes ela não faz sentido, e quando ela não faz sentido, a gente não consegue absorver, não consegue compreender, não consegue receber, não consegue aceitar. Então, preste atenção que muitas situações na sua vida, depois de alguns anos, de algum tempo, você começa a entender aquilo que lá atrás já era para você ter entendido, seria muito mais fácil se lidar com aquela situação. Vou te dar um exemplo aqui. Jesus, ele passa ali convocando 12 apóstolos, 12 discípulos. E aí ele começa a caminhar com eles, vê Jesus fazendo milagre, multiplicando os pães, curando pessoas, ressuscitando. E de repente Jesus, numa das conversas com seus discípulos, fala assim: olha, eu vou morrer, né? Eu vou ser crucificado, mas eu vou ressuscitar. Mas não faz sentido, porque assim, nenhum deles gostaria que Jesus Cristo fosse embora, morresse, entendeu? Mas Jesus estava falando algo muito sério e importantíssimo, mas eles não fazia sentido para eles. É a mesma coisa eu falar para o pastor, semana que vem eu vou morrer. Não vai fazer sentido para ela, ela não quer que eu morra. Eu também não quero que ela morra, você entendeu? As pessoas que estão ao nosso lado a gente não quer. Mas se Deus tivesse falado para mim e eu falar, olha, Deus me falou, mas mesmo assim não faz sentido. Então a pessoa ela não recebe. E quando acontece, a pessoa toma um choque. Foi o que aconteceu com os discípulos. Eles tomaram um choque muito grande. Quando viu que a prisão de Jesus, tantas vezes tentaram prender Jesus, tantas vezes Jesus foi ali hostilizado, tal, foi perseguido, tentaram prender várias vezes, tentaram, né, muitas situações, mas não aconteceu nada. Mas de repente, quando eles vêem Jesus sendo preso, e a coisa ali era muito séria, então começou a fazer um pouco de sentido, mas eles não entenderam o que estava acontecendo. Mas Jesus já tinha avisado. E muitas vezes nós vivemos situações da nossa vida porque alguém fala, e às vezes aquilo que a pessoa está falando não faz sentido para a gente naquele momento, né? Não faz sentido para nós muitas situações. Se, por exemplo, Abraão chegasse para Sara, Deus falou comigo, eu vou levar o Isaac, eu vou sacrificar ele, mas eu vou sacrificar, mas depois eu vou voltar com ele.
Se Abraão falasse para Sara, não faria sentido nenhum. Mas para Abraão também não fez muito sentido, mas pela fé ele recebeu aquilo que não fazia muito sentido. Ele esperou 25 anos por o seu filho, para nascer esse filho. Nasce o filho, de repente com 13, 12, 15 anos, Deus pede o seu filho para o holocausto, para sacrificar. Ele leva todo o material, todo aparato ali para fazer o sacrifício. Não fazia muito sentido para Abraão, mas pela fé ele entendeu, ele obedeceu somente pela fé. Mas se ele conversasse com Sara, não fazia sentido. Aqueles dois criados que ele levou junto, também não faria sentido. Por isso ele fala, olha, nós vamos lá e vamos adorar e vamos voltar. Se tivesse, olha, Deus falou comigo, tal, vou sacrificar o meu filho. Então tem coisas na nossa vida que muitas vezes não faz sentido. Mas quando é de Deus, por isso, a nossa vida ela tem que ter uma sensibilidade espiritual. Você precisa buscar essa sensibilidade, porque aquilo que vem do Espírito, né, você passa a viver algo sobrenatural. Amém? Em nome de Jesus. Porque, pare para pensar, nós tinha 12 filhos, 12 homens, 12 filhos, filho de Jacó, Israel. De repente, um daqueles filhos mais novo fala assim, olha, vai acontecer isso e isso, e vocês vão me adorar, eu vou sustentar todos vocês. Não fazia sentido, porque Jacó não tinha necessidade financeira. Os filhos de Jacó não tinham necessidade financeira. Eles não estavam passando fome. Não tinha nem nada que pudesse falar assim, não, vai acontecer alguma fome. Não, nada era provável aquilo que José estava falando. Então, os irmãos de José, apesar de eles ter tomado toda aquela atitude, mas porque não fazia sentido para eles aquele sonho de José. E nem mesmo para Jacó. Jacó, quando José fala na segunda vez que ele sonha, Jacó, a Bíblia fala que ele considerou um pouco, mas não fazia muito sentido para Jacó, porque não faltava comida, não faltava dinheiro, os 12 filhos estavam ali, né? Então, queridos, sim, tem coisa que para nós muitas vezes não faz sentido, mas quando vem de Deus, né? E um outro ponto de vista nessa linha de pensamento, se Deus tivesse falado para Jó, é o seguinte, vou levar os seus 10 filhos, você vai ficar doente, você vai rapar com caco de vidro ou de barro, você vai ficar todo com o teu corpo cheio de ferida, né? Tudo o teu gado, faria sentido para Jó? Não faria sentido, porque Deus não é assim. Deus não é lá e castiga as pessoas. Ele conhecia um Deus de amor. Mas para Deus, muitas coisas que para nós não faz sentido, mas para Deus faz sentido. Em nome de Jesus. Se Esther não tivesse buscado aquele momento de jejum, de oração, de contrição, de se humilhar na presença de Deus, muita coisa para ela não estava fazendo muito sentido, mas era algo muito sério, porque o próprio rei, quando ele vê a rainha, levanta o cetro, a rainha oferece para ele um banquete. A Vasti viveu tantos anos com ele, ele nunca ofereceu para ele um banquete, mas de repente Esther chega oferecendo para o rei um banquete e convida o seu melhor amigo, que era Amã, né? E não fazia muito sentido para Esther fazer aquele convite, mas era do Espírito. Era uma preparação do Espírito. Então preste atenção, que muitas coisas para nós, muitas vezes, não faz sentido. Mas quando é uma direção de Deus, quando vem do Espírito Santo de Deus, as coisas mudam. Porque o próprio Jesus chama a atenção de Pedro, Tiago e João, principalmente de Pedro, quando eles estavam no Monte da Transfiguração. Pedro falou, Jesus, é o seguinte, vamos ficar aqui, fazer 3 barracas aqui, e a gente fica aqui, você, Moisés e Elias, tal. Ele nem colocou a barraca dele, mas assim, Jesus fala, Pedro, não faz sentido a gente ficar aqui em cima.
né? Tem um ministério, tem uma missão. Eu estou preparando vocês para ser meu sucessor. E muitas situações da nossa vida, às vezes nós falamos coisas que não têm muito sentido. Porque nós não queremos nos desapegar de determinadas coisas e às vezes nós não abrimos mão. E você precisa, em nome de Jesus Cristo, buscar a direção de Deus no Espírito. Para que você não tenha que viver como discípulo depois que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, apareceu a primeira, a segunda, a terceira vez e tal. Aí as coisas pareciam que começava a fazer sentido, né? Começou a fazer sentido ali para Jesus, para os discípulos, né? Então, querido, assim, em nome de Jesus, né? A gente precisa buscar de Deus essa comunhão, essa direção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus, para que a gente possa viver, para que a gente possa viver realmente algo de Deus poderoso na nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Então, preste atenção naquilo que vai fazer sentido para você, mas aquilo que vem do Senhor. E muitas vezes você recebe uma palavra profética e às vezes essa palavra não faz muito sentido para você. Às vezes essa situação, ela não... mas se ela vem de Deus, eu lembro uma vez que eu estava, ainda quando era o Arena, lá na Nicolas Boé, e a bispa que estava conosco lá, ela chegou, deu uma determinação para mim, outro pastor que estava cuidando ali e tal. E o que ela falou não fazia sentido algum. Não fazia mais sentido ver que ela estava falando como uma pessoa fora do normal do que qualquer coisa que semelhante a normal. Nada fazia sentido o que ela falou. Mas eu e o outro pastor resolvemos obedecer, embora para nós não fez nenhum sentido. Aí na semana seguinte, quando a gente estava ali no altar, o apóstolo também estava lá, tudo, e de repente o apóstolo fala uma situação lá, eu olho para ele, ele olha para mim e fala, tá vendo, se a gente não tivesse feito, a gente tinha virado aqui, né, tinha virado fumaça. Por quê? Mas o que ela falou, talvez ela não entendeu, mas era algo tão do Espírito, né, que muitas vezes nós não entendemos. Por isso, muitas vezes a gente entra numa campanha de jejum, a gente entra numa campanha na igreja, e muitas vezes ela não faz sentido, mas eu não faço com muito zelo, eu não faço com muito amor, porque não tem sentido. E muitas vezes você percebe que algumas pessoas saem aqui de São Paulo, né, com dificuldade, chega no monte. Poxa, a gente vai lá no monte para ficar orando lá 1 hora, 2 horas, orando tal, fazer a queima de pedido tal. Parece que não faz sentido, mas quando a gente começa a entender que isso é do Espírito, faz um sentido muito grande para nós. Depois de alguns dias, depois de alguns meses, você começa a ver frutos daquilo que você obedeceu. Então, em nome de Jesus Cristo, quando você perceber que algo vem de Deus, que a pessoa que está falando é uma pessoa de Deus, faça, em nome de Jesus Cristo. Deus falou para Jeremias, né? Eu te constituí e eu vou te levantar como profeta na nação. Jeremias não estava preparado, não fazia muito sentido. Com o próprio Gideão, ele fala para o próprio anjo, não faz sentido. Tem tantas pessoas melhor do que eu aqui em Israel. Eu sou menor da minha casa. Não faz sentido você vir falar comigo. Você me pedir tudo isso, né? Não fazia sentido algum para Gideão. Tanto é que Gideão demorou a engrenar. Ele pediu ali um sinal, pediu um segundo sinal. Né? Aí ele faz uma oferta para o anjo, ele traz a oferta, o anjo toca na oferta, a oferta nela, ela consome em uma fração de segundo, e então, aí ele fala, ai meu Senhor, eu vou morrer porque eu vi a face do Senhor. Naquele momento Gideão começou a entender que tudo que o anjo tinha falado até então estava fazendo sentido ali agora, naquele momento. Então preste atenção, querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós somos o ano apostólico de Mordecai.
Nós somos olhados para o Brasil, para as coisas que estão acontecendo. Parece que não faz muito sentido o ano apostólico de Mordecai com o que está acontecendo paralelamente no planeta, no mundo, no Brasil. Mas quando nós temos uma palavra que vem de Deus, você pega, por exemplo, as 12 bênçãos, você lê as 12 bênçãos, parece que não faz muito sentido. Mas quando você começa a orar, quando você começa a entrar no Espírito, você começa a perceber que as 12 bênçãos faz um sentido muito grande. E quando você vê as coisas acontecendo na vida das pessoas, aí você começa a entender aquilo que anteriormente não fazia sentido nenhum. Então, em nome de Jesus, aparentemente parece que não faz sentido, né? Mas se ela vem do Espírito, ela faz um sentido muito grande. Em nome de Jesus Cristo. E muitas vezes a pessoa, mas é só unção de diácono, é só unção de presbítero, eu já trabalho na igreja e tal. Mas quando você recebe o anel, recebe a unção sobre a sua vida, faz um sentido tão grande na nossa vida. Então, em nome de Jesus Cristo, o teu ministério, o teu chamado. Mas eu só estou orando pela pessoa. Não, você não está orando, você é um intercessor. E quando você começa a ouvir o testemunho, você começa a entender o quanto faz sentido você realmente ser um intercessor. Em nome de Jesus Cristo. Por isso que a palavra de Deus, eu quero terminar dizendo exatamente isso. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Bispo, eu estou vivendo uma vida muito complicada esses meses, esses dias, sabe? Parece que não tem luz no fundo do túnel, no sei lá onde, sabe? Parece que tudo que eu faço parece que está dando errado. E aí se você fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, não faz sentido. Mas quantas vezes você já passou por essa situação? Coisas que não parecia que ia cooperar para o teu bem, mas de repente você começa a entender que aquilo estava cooperando para o seu bem. A ida de José para o Egito não fazia sentido nenhum, mas aquilo estava cooperando para o bem dele. Abraão levou seu filho para sacrificar. No momento que ele ia sacrificar, né? O ato dele, ele foi aprovado naquele momento. Então começa a fazer sentido quando o anjo grita, quando o anjo fala Abraão, Abraão, e ali começou a fazer sentido verdadeiramente, tudo estava cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Muitas pessoas falaram, balançaram a cabeça, acabou, né? Como os discípulos de Emaús voltaram para Emaús, falou, acabou, Jesus foi embora, né? Todo mundo se espalhou, se dispersou. Parecia que não fazia sentido. De repente, quando ele começa a conversar, Jesus começa a conversar com ele no caminho, ele ardia o coração. Quando Jesus vai embora, que ele não vê mais Jesus, aí eles falam, poxa vida, era Jesus que estava conosco. Aí eles voltam correndo para Jerusalém. Então, querido, em nome de Jesus Cristo, eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando hoje, mas é algo muito sério. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero hoje colocar o poder e a unção dessa palavra. Essa luta na tua vida faz sentido. Você, por favor, continua crendo. Continua crendo. Continua obedecendo. Continua confiando. Continua esperando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Bispo, mas está difícil, a luta está grande. Meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Davi chega ali para abraçar a sua família, a sua esposa, os soldados, com saudade da sua família, de repente não tinha ninguém. Mas o que aquele, né? O acampamento pegou fogo, não tinha nenhuma alma vivente ali. O Davi, isso coopera para o bem de vocês. Davi ia te matar, porque fala, eu estou sem as minhas esposas, o soldado está sem a esposa, nós estamos sem os nossos filhos. E você vem falar que isso coopera para o meu bem? Não fazia sentido algum. Mas de repente Davi vai, né, pela direção de Deus, vence o inimigo, traz de volta a sua família e traz o despojo que ele não trazia daquela guerra.
Ele trouxe da guerra que eles levaram, os seus filhos, as suas esposas. Aí eles têm um despojo fora do normal. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você hoje receba mesmo o poder e a unção dessa palavra, dessa cobertura, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ano apostólico de Mordecai faz sentido na nossa vida. Faz sentido nessa nação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, com certeza, bispo, mas eu não estou indo para a forca. Mas será que o inimigo não está preparando uma forca para você? Faz sentido porque você não vai para a forca. Em nome de Jesus Cristo. Então, eu quero que você hoje receba o poder e a unção desta palavra sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te abençoo com essa unção. Eu te abençoo com essa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Então, receba hoje esta unção sobre a tua vida. Recebe, querido. Recebe. Pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Recebe essa unção sobre o teu lar. Recebe essa unção sobre a tua casa. Em nome de Jesus Cristo. Noemi falou, Ruth, não faz sentido você voltar comigo. Você não é de Belém, você não é, o seu povo não é o meu povo. Né? Você é moabita, você tem seu pai, sua mãe, sua família. Você está no seu país, você está na sua cidade, você está perto da sua família. Não faz sentido você ir comigo. Eu não tenho mais filho, eu não tenho mais condições de oferecer nada para vocês nem para você. Mas fazia sentido. Sim, em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, debaixo dessa palavra, aquilo que muitas vezes você está vivendo, porque com essa luta toda, faz sentido, querido. Você vai ver, faz um sentido muito grande, você vai ter uma vitória muito grande, vidas serão alcançadas por tudo isso. Quantas vezes pessoas vai para o hospital, não entende por que ela foi para o hospital, ficou internada, veio aquela situação. Mas faz sentido que de repente era só para salvar aquele médico, aquela enfermeira, para mudar aquela história, para unir a família. Faz sentido tudo o que acontece conosco. Porque Deus está no controle, Ele é controle. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Então recebe hoje o poder e a unção dessa palavra sobre a tua vida. Porque depois que Abraão voltou, falou, Sara, aconteceu assim, assim, assim. Você é louco, mas eu fui aprovado por Deus. Agora nós vamos ter uma geração inumerável, incalculável. Em nome de Jesus. Mas no momento que Abraão sai de casa não fazia sentido, ele não podia falar para Sara, porque talvez nem para ele fazia muito sentido, mas ele preferiu obedecer. Em nome de Jesus Cristo. Eu coloco o poder e a unção dessa palavra sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Recebe, querido. Deus está te falando hoje. Ele veio aqui através dessa palavra para falar para você que está me ouvindo hoje. Ouve toda essa situação aqui na entrada. Mas realmente porque faz sentido na tua vida em nome de Jesus Cristo. Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Depois da morte de Jesus, os discípulos agora tinham o mesmo poder, a mesma autoridade de pregar, de anunciar, de ressuscitar, de expulsar demônios. Eles entenderam que fazia todo sentido o que Jesus Cristo falava. E eles sentiam a presença de Jesus todos os dias. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Deixa o Espírito Santo de Deus agir na tua vida. Pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus os abençoe. Seja um tempo muito especial de Deus na vida de cada um de vocês. Deixa Deus agir. Pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém, bispo. Deus abençoe.